É dos fotojornalistas mais jovens do nosso país. Com apenas 23 anos, acompanhou de perto a crise dos refugiados, os incêndios que assombraram o nosso país no ano passado e ainda teve tempo para atender uma chamada do Presidente da República. João Porfírio é o meu convidado do Panorâmica. Obrigado por estares aqui comigo. Obviamente que tudo tem um princípio e tu começaste muito novo a descobrir ainda a paixão pela fotografia. Certo, comecei por volta dos 15 anos, quando a minha mãe me ofereceu a primeira máquina fotográfica. Com a oferta da máquina, eu comecei a fotografar tudo, desde amigas a amigos, a festas e eventos que aconteciam em Portimão também. E foi aí que eu percebi que era o jornalismo e a foto junta, ou seja, o fotojornalismo, que é aquilo que eu queria seguir na minha vida profissional. Portanto, tu chegas a Lisboa, entras na universidade, começas a estudar e é esse curso que te abre portas no mercado de trabalho, ainda em forma de estágio. Certo. Comecei ainda a estudar e ainda a trabalhar numa loja, que foi o que fez com que eu pagasse o curso na faculdade também. E a Lusa foi sem dúvida o que me permitiu abrir horizontes, conhecer as pessoas do meio. Trabalhei com os melhores fotojornalistas do país, que eu considero os melhores fotojornalistas do país, e isso foi a melhor escola que eu alguma vez tive em 3 meses, foi a melhor escola que eu tive. Passaste pelo Sol, pelo I, até chegares ao Observador. Como é que foram esses anos de experiência e de aprendizagem? Logo na Lusa eu comecei por querer fazer coisas de minha autoria e logo a um mês depois de ter começado na Lusa suspendi o estágio para ir cobrir a crise dos refugiados na Hungria, na Sérvia, na Eslovénia, na Macedónia. O que é que te passou pela cabeça na altura para pegares nas tuas coisas, nas tuas malas, no teu dinheiro, suspenderes um estágio e ires embora à procura da notícia, aí sim? A agência Lusa não quis, porque eu era um mero estagiário, não quis financiar essa viagem. Pedi férias na loja, com algum dinheiro que tinha de parte, fui fazer essa viagem, porque achei que queria mostrar às poucas pessoas que iam ver o meu trabalho o que realmente aquelas pessoas estavam a sentir. Onde é que dormiam, como é que dormiam, de onde é que vinham e contar as histórias dessas pessoas. E a nível pessoal, como é que foi essa experiência para ti? O que é que tu aprendeste? Aprendi a relativizar bastante os meus problemas e os problemas dos outros que me rodeiam. Vim de lá e já cobri, já estive no Iraque, já estive na Síria, já cobri conflitos bastante perigosos, digamos assim, mas foi sem dúvida a experiência de cobrir a crise dos refugiados que me mudou, porque cheguei a Portugal a relativizar os problemas, os mais banais problemas. Tu tens já uma vasta experiência, acompanhaste os incêndios, acompanhaste crises de refugiados, fazes política, fazes sociedade, fazes cultura. É fácil para ti distinguir e perceber onde é que tu tens mais prazer a trabalhar? O que é que te dá mais gozo? Eu sei onde é que provavelmente sou mais feliz, ou seja, sou mais realizado. É na política, sem dúvida que é na política. Porque a política é muito mais do que aquilo que se vê na televisão dos políticos a falar. A política é intriga, a política é um passou-bem escondido das câmaras, a política é um beijinho a uma deputada que não é suposto. Há alguma história mais caricata numa ação de campanha política ou alguma história que tu, quando te juntas com os teus amigos, acredito que tenhas muitas histórias para contar, mas se calhar há alguma que tu dizes, epá, esta aqui tenho a certeza que não aconteceu mais a ninguém e aconteceu-me a mim. Tem alguma história, eu não me estou a lembrar assim nenhuma em especial, mas tem algumas histórias em que os políticos, nomeadamente o António Costa, é muito cuzão, o primeiro-ministro é muito cuzão e gosta pouco do jornal onde eu trabalho e faz questão de dizer isso, faz questão de dizer em tom de gozo ao jornalista do Observador que não gosta do Observador. E já por diversas vezes nos apanhou em trabalho e diz, João Porfírio, do Observador, não é? Pois, esse jornal, direita, pronto. Eu pedi-te para escolheres 4, 5 fotografias de momentos captados por ti e que naquela altura tu tivesses parado e pensado. Se calhar vamos ver a fotografia em que vemos o Presidente da República a abraçar uma vítima daquilo que foram os incêndios do ano passado. O que é que está por trás desta foto? Quando o Presidente da República entra no quintal desse senhor e esse senhor que tem mobilidade reduzida, não conseguiu, no momento que tentou sair do carro para cumprimentá-lo, o Presidente da República foi muito mais rápido
e entrou ele dentro do carro. E assim que ele entrou dentro do carro, o senhor desata a chorar, a gritar mesmo, porque tinha perdido tudo, e foi aí que se deu o abraço. Foi aí que se deu o abraço, e eu do outro lado da janela registro esse abraço. E entretanto a fotografia tinha sido publicada, e eu quando cheguei ao hotel, à meia-noite, 1 da manhã, é que olho para o telemóvel e tenho inúmeros pedidos de amizade, inúmeras mensagens, notificações no Facebook, no Twitter, no Instagram, e vi que aquela fotografia tinha sido muito amplamente partilhada, a minha e a da agência Lusa. E enquanto fotojornalista, tu sentes que há uma proximidade mais do público? Sentes-te na missão de informar? Claro. Usas as tuas contas pessoais para isso? Todos os dias. Todos os dias. Sempre que acho necessário, uso os máximos canais possíveis que estão ao meu alcance. Sejam as minhas contas pessoais, seja o meu local de trabalho, que é o Observador. Mas exemplo disso é, eu partilho quase diariamente trabalho meu e dos meus colegas. Continuamos a olhar as tuas fotografias e temos aqui também uma fotografia, a Estrada da Morte. Tu estiveste aqui e como é que foi o cenário aqui? Percebemos que haviam carros ardidos, percebemos que alguma coisa se tinha passado ao fundo, mas nunca percebemos que mais de 30 pessoas tinham morrido à nossa frente. E nós chegámos muito antes da Polícia Judiciária e começa a pôr no chão números e letras. E esses números e essas letras indicavam o número de corpos ou as partes do corpo onde é que estariam espalhadas no Alcatrão. E isso foi chocante, nunca pensei assistir a uma coisa daquelas. E foi frio, foi silencioso. Nunca mais me esqueço, só via os passos da Polícia Judiciária e ele é plástico, a pôr o plástico no Alcatrão. Só via isto. Entretanto, ao nosso lado havia inúmeros GNRs, inúmeros bombeiros, Polícia Judiciária também, mas não só via, ninguém falava. Toda a gente ficava a olhar para aquela polícia a pôr aquelas identificações no chão e depois alguém veio-nos dizer que cada identificação significaria um corpo ou partes de um corpo humano. Continuamos a olhar para as tuas imagens e temos uma imagem também de um dos momentos mais marcantes, pelo menos para a cultura portuguesa dos últimos tempos, que foi o funeral do Zé Pedro, dos Chutes e Pontapés. Tu aqui eras um fotógrafo ou eras um apaixonado pelos chutos neste dia? Era um apaixonado pelos chutos, era um amigo do Zé Pedro e era um fotojornalista, por ordem. E essa fotografia foi tirada, lavada em lágrimas, hoje rio, mas na altura não teve muita piada. Quando o caixão sai do Mosteiro dos Jerónimos, ao som do Homem do Leme, e que foi muito duro. Toda a gente começou a chorar e depois tive a sorte de também conseguir essa fotografia que retrata bem os companheiros de banda, o quanto sofreram e sofrem ainda hoje com a morte do Zé Pedro. Quem olha para esta fotografia não pode achar que por vezes é estar no sítio certo à hora certa. Tem que haver mais do que isso. Aqui tem que haver lata, talvez. Tem que haver lata e pouca vergonha da minha parte. Da minha parte e de dos fotojornalistas que conseguem também esquivar-se, seja à segurança, seja às barreiras. Depois também há outras portas que se vão abrindo e tu um dia estás na tua rotina e toca o telemóvel. E do outro lado está o Presidente da República, portanto não é para todos. Como é que isto aconteceu? Foi por ocasião da comemoração do 2º ano de mandato, em que o Presidente da República queria fazer um livro com 2 partes, ou seja, metade do livro é sobre incêndios. Vários fotojornalistas do país foram convidados para participar no livro, eu fui um deles, tive o gosto de ser um deles, e o convite surgiu assim, de forma direta. Em algum momento achavas que era alguém a pregar-te uma partida ou... Não, porque eu conheço muito bem a voz dele, disse, está a brincar? É o senhor? E ele disse, sou. Então é que ele nos explica que quer fazer este livro e parte do livro é fotografias dadas por fotojornalistas portugueses sobre os incêndios, todas a preto e branco, e a outra metade são dos fotógrafos oficiais dele, a cores, também comemorando. Mas aí já a parte feliz desses 2 anos de mandato.
João, tu ainda tens toda uma carreira pela frente, contudo tens um currículo que já é indescritível e muitos, se calhar com muitos mais anos de trabalho que tu, não conseguiram ainda estar presente em momentos tão impactantes como aqueles onde tu tiveste. Mas é possível dizeres-me onde é que tu ainda gostarias de trabalhar, que locais gostarias de visitar acompanhado da máquina, que histórias gostavas ainda de contar? Eu gostava de voltar a todos os sítios onde já fiz reportagem e gostava de ir a todos os sítios onde eu não fui, onde consigo responder de melhor forma. Ou seja, os sítios onde já fui continuam a haver histórias boas para contar e os sítios onde ainda não fui há ótimas histórias ainda que ninguém as descobriu e que, se for eu a contar, melhor ainda. João, obrigado por teres partilhado a tua história. Obrigado.